Flamengo é campeão da Copa do Brasil. Sim, a primeira final aconteceu e a conquista rubro-negra foi confirmada após uma partida bastante emocionante no Rio de Janeiro pela final da Copa do Brasil. Afinal de contas, o título foi merecido pelo conjunto da ópera dos 180 minutos. Como jogou o Flamengo? Como foi essa partida no aspecto tático? Vem comigo que eu vou te contar. Então se inscreve no canal, deixa o teu like enquanto eu vou rodar a vinheta. Vou começar a fazer a análise aqui. Primeiro, um relato do jogo. Ao final, eu deixo uma opinião, tá bom? E convido você para se inscrever no canal, deixar o teu like e, se puder, se tornar membro do canal. Membros do canal do Falso 9 têm acesso ao Telegram do canal, onde eu faço os comentários ao vivo durante as partidas. Então, é um momento bem legal e ontem foi, assim, especial nesse sentido. Então, se você puder e quiser, se inscreve aí, se torna membro, clicando no link que está na descrição do vídeo. Bom, vamos lá. O Flamengo teve ontem, né? Falei errado, né? Não é para falar ontem, mas teve nessa conquista uma partida de dois momentos distintos, que não foram divididos pelo tempo ou pela etapa do jogo. Foram dois momentos distintos. Inicialmente, até a abertura do placar, né, que aconteceu com 7, 8 minutos, o Flamengo realmente foi muito superior e executou o que a gente pediu no pré-jogo, né, que é o Arrascaeta aberto pelo lado esquerdo em organização ofensiva, o Vidal potencializado, tendo que trabalhar só por dentro. E assim, logo nos primeiros minutos, o Flamengo forçou muito o jogo pelo lado esquerdo, o que necessariamente aliviava Vidal do trabalho defensivo e o potencializava ofensivamente. Então a gente viu o Arrascaeta trabalhando com bola para cima do Fagner, explorando a amplitude e fixo do lado esquerdo. E aí, por ali, acontece a jogada do Arrascaeta, que ele dá no Ribeiro, que cai fazendo diagonal por dentro, e acha o Pedro para fazer um golaço, né? Uma ótima assistência do Everton Ribeiro, que para mim foi o grande craque do jogo. Mas eu não sei o quanto eu sou isento para falar do Everton Ribeiro, porque para mim ele é o grande craque desse time desde sempre, e eu sou muito fã do futebol dele. Então, assim, se você tiver uma opinião diferente, pode ser ou você com a opinião errada, ou eu com a opinião errada, sendo muito passional com ela, tá? Então, fazendo esse meia-culpa aí. E aí, o Flamengo que entrou com um plano de jogo correto, né, enfrentando um Corinthians que entrou com um plano de jogo contraindicado, né, fazendo uma linha de 5 e 3 homens, né, mantendo 3 homens no meio de campo, ou seja, marcando um 5-3-2, sendo que um dos 3 do meio era o Renato Augusto, ou seja, o Corinthians apostou que o Flamengo jogaria só por dentro, né, e tentou agredir o Flamengo pelos lados. Só que de início, nos primeiros 7 minutos, o Flamengo fez a amplitude. E ao fazer a amplitude, o meio de campo do Corinthians ficou curto. E ao meio de campo com o meio de campo ficando curto, o Flamengo conseguiu fazer o seu gol, né? E aí, cara, esse foi o momento que eu falei, pô, foi genial o Dorival, né, nessa opção dele. E aí o Dorival parece ter adaptado o time para encaixar exatamente após o gol, logo no 8º minuto. Ele parece ter adaptado o time para encaixar exatamente na formação do Vitor Pereira. Incrível, incrível, incrível o que aconteceu da parte do Dorival, que entrou com o time certo, ganhou taticamente os primeiros 7 minutos do jogo, conseguiu construir a sua vantagem, né, no placar e logo depois destruiu o que ele próprio tinha feito. Assim, uma atuação muito, muito complexa do treinador do Flamengo, tá? E aí o Flamengo volta pro losango, e aí, gente, começa a se expor demais ainda no primeiro tempo.
Tá? No primeiro tempo faz um gol ali milimétrico que poderia ter sido validado, na minha opinião deveria. Esse tipo de gol a gente nunca vai ter certeza se estava impedido, porque a máquina tem uma limitação na captura de frames. E, cara, isso não é atletismo, isso é futebol. Você precisa ter uma linha mais grossa, como faz a Premier League. Então, assim, o gol anulado realmente foi injusto, na minha opinião. Mas, de todo modo, tá na regra e tem que seguir. E aí foi anulado o gol. Mas o Flamengo apostou num jogo errado. Ali já estava apostando num jogo errado. A sua falta de amplitude no meio de campo, já sem o João Gomes, deixou o time muito menos combativo pelo lado esquerdo. E para piorar, o Felipe Luiz começou a subir. Em uma subida, uma das primeiras subidas dele, ele tomou nas costas e gerou um cartão amarelo para o Thiago Maia, que fez a recomposição em diagonal e teve que parar com falta o Yuri Alberto, inclusive num pisão que por pouco não poderia ter sido ainda pior para o Flamengo. Então o Flamengo manteve o seu losango depois do gol, já no primeiro tempo. E aí começou a ser amassado pelo Corinthians, já no primeiro tempo. E ao final do primeiro tempo, o Vitor Pereira faz uma troca. Né? Ele tira o Piton e vem de Adson. Acho que era 28 o número do Adson. E aí, ao colocar o Adson, ele volta para a formação de Itaquera. Ele volta para a formação de Itaquera e começa a subir mais ainda as suas linhas, subir mais o Fagner, subir mais o Fábio Santos e pressionar o Flamengo pelos lados do campo. Para gerar ultrapassagem, o Adson cortando para dentro, gerando ultrapassagem para o Fagner, e começa realmente a explorar especialmente esse corredor lateral esquerdo. Aos 67, 68, 70 minutos, ele tira o Duqueiroz e coloca o Juliano. E aí, gente, ele começa a apostar que vai atacar espaços na frente do funil do Flamengo, apostar num cara mais incisivo. E aí ele mantém o Renato Augusto e o Juliano numa espécie de 4-1-4-1, né? E só à frente do Fausto Vera, que depois sairia para a entrada do Michael. Então o Vitor Pereira abriu a caixa de ferramentas e foi para cima, né? Depois trocou o Roger Guedes pelo Vital, né? Acabou sendo bom. E o Corinthians continuou num 4-1-4-1, explorando muito os lados do campo. E aí, gente, enquanto isso, o Dorival teve que tirar o Thiago Maia. Primeiramente, ele colocou o Davi Luiz nesse funil, né, como volante, não deu certo. Depois ele troca pelo próprio Fabrício. E aí entra o Fabrício e o Bruno em campo. E depois, no primeiro momento, o Davi protege a frente da área. Depois ele troca pelo Fabrício. E aí, ele faz, para mim, uma das... Já estava errado, né? Eu estou explicando para vocês que o plano de jogo já estava equivocado após o gol, a obtenção da vantagem, né? Todos os times mudam após o gol, mas o Flamengo mudou para pior e se adaptou à formação do adversário, né? Que é inacreditável. Só que ele vem de Mateuzinho pelo lado esquerdo na meia, né? O que nunca aconteceu. No fim de semana, ele testou o Mateuzinho como médio nessa posição do Everton. Nesse jogo de ontem, ele testou o Mateuzinho de médio pelo lado esquerdo. Quem me acompanha no grupo de membros escutou eu falando que o Mateuzinho de médio pelo lado direito estava desconfortável, apesar de uma partida razoável, estava desconfortável pelo simples fato de estar distante da linha lateral. Então ele ficou sem a sua referência para o seu comportamento corporal. Tá? Isso aconteceu de novo ontem. Ele estava mais distante ainda da linha lateral, jogando por um lado do campo que ele nunca jogou na vida em uma final de Copa do Brasil diante do Corinthians. Né? Eu imagino que tem alguma coisa errada nisso aí. É óbvio que tem alguma coisa errada. E aí, o fato dele ter entrado com o Mateuzinho e de estar há tanto tempo jogando com esse problema no corredor lateral, o leva a ter que mexer
de novo no time. E aí tira o Arrascaeta e coloca o Vitor Hugo para tentar corrigir um pouco o absurdo que ele tinha cometido até ali. E abre, né? Coloca o Cebolinha no lugar do Pedro, mantém o Gabriel já pensando nos pênaltis, mesmo vencendo o jogo, tá? Isso é importante ser dito. Mesmo vencendo o jogo até ali, ele não tira o Gabriel, tira o Pedro, já pensando nos pênaltis. Deu certo, né? Que bom que deu certo. E aí, ele arruma um pouco o time fica mais organizado para contra-golpear. E o Flamengo consegue 2 contragolpes, um que o Everton Cebolinha conseguiu levar vantagem e chutar para fora. O time começa a, pelo menos, devolver um pouco da pressão que sofria do Corinthians. Né? O gol do Corinthians, que deveria ter saído logo no início do segundo tempo, no inacreditável Futebol Clube do Roger Guedes, sai aos 82 minutos. E dali em diante, meus caros, o meu lado torcedor só estava rezando para acabar o jogo. Apesar de saber que o Cássio estava do outro lado e que era realmente um goleiro superior em disputa por pênalti. Porque o Flamengo encarou a possibilidade de perder no tempo normal. O que seria catastrófico, né? Há 10 dias de uma final de Libertadores. E aí o Flamengo vence, né? Graças a São Judas Tadeu, com pouquíssimo juízo e muita sorte, além do talento dos seus atletas. Que sirva como lição para Dorival Júnior, porque ele não precisou perder para receber a lição. Então, o Flamengo flertou demais com a derrota. Não teria sido injusto um título para o Corinthians, até por esse motivo, mas o título ficou com a melhor equipe, que tem os melhores jogadores e cujo treinador executou o melhor plano de jogo por 7 minutos. Pelos outros 83 minutos, foi inferior ao seu adversário e em vários momentos amassado por um adversário que já tinha estabelecido o seu plano de jogo e não mudou muito. Ou seja, o Dorival adaptou negativamente a sua formação para o seu adversário. E assim concedeu a vantagem numérica em quase todos os setores ao adversário. Então, que sirva como uma lição para que no dia 29, ou no dia 30, acho que é dia 30, esse erro não tenha acontecido, esse erro não aconteça novamente. Tá bom? É dia de curtir, para quem é rubro-negro, né? Eu tô rouco, talvez por isso. E também é dia de ser crítico, porque todo dia é dia de ser crítico com aquilo que claramente não está certo. Tá bom? Muito, muito obrigado. E eu fui.